Boa noite a todos. Com as bênçãos e proteção divina, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do ano de 2026, realizada no dia 15 de janeiro de 2026. Solicito a assessoria a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Torno público os seguintes projetos de leis que serão apreciados e votados na primeira sessão extraordinária do ano legislativo de 2026, com base no disposto no artigo 106, a linha A do Regimento Interno da Câmara de Vereadores da Ametista do Sul. Matérias do Poder Executivo, projeto de lei 1 de 2026, declara de interesse público a tradicional festa de encerramento da colheita da uva, pelo que autoriza o Poder Executivo Municipal a suportar despesas com a realização do evento e da outras providências. Projeto de Lei 2 de 2026 institui e regulamenta o PDDE municipal, que consiste com repasse de recursos financeiros para unidades escolares de ensino fundamental e infantil da rede pública municipal de ensino e da outras providências. Projeto de Lei 3 de 2025, ou melhor, 26, declara interesse público a manutenção do prédio que abriga a Polícia Civil e Brigada Militar do município de Ametista do Sul, pelo que autoriza o Poder Executivo Municipal suportar a despesa com serviço de mão de obra para pintura e da outras providências. Projeto de Lei 05 de 2026 dispõe sobre a alteração do padrão de vencimento dos cargos efetivos de servente merendeira e da carga horária semanal do cargo de efetivo de monitor, do plano de carreira do quadro geral que trata a Lei Municipal 0052, de 3 de agosto de 93 e da outras providências. Projeto de matérias do Poder Legislativo, projeto de resolução legislativa 01/2026, altera o artigo 19 da Resolução Legislativa 1 de 2025, que dispõe sobre a concessão de pagamentos e prestação de contas de diárias e indenização de transporte de vereadores e dos servidores da Câmara de Vereadores de Ametista do Sul. Plenário de Afonso Ribeiro, Câmara de Vereadores de Ametista do Sul, 14 de janeiro de 2025. Solicito assessoria a leitura do projeto de lei número 01/2026. Projeto de Lei 01/2026 declara interesse público a tradicional festa de encerramento da colheita da uva, pelo que autoriza o Poder Executivo suportar despesas com a realização do evento e da outras providências. É declarado interesse público a tradicional festa de encerramento da colheita da uva, que acontecerá no dia 1º de fevereiro de 2026, na comunidade da linha Santos Anjos Sangão, nesse município. Fica o Poder Executivo autorizado a suportar despesas no valor de até R$ 5.000 com a realização do evento. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas por dotação orçamentária própria. Revogada disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Diante da importância que representa esse período de colheita da uva e no aspecto econômico, turístico e social para o município de Ametista do Sul, na ocasião em que ente público em toda a comunidade atua no sentido de valorizar a viticultura e os trabalhadores que atuam no setor, solicitamos aos caros edis a aprovação do presente projeto de lei, que, diante de pedido da comissão organizadora do evento em anexo, visa custear despesas para a ornamentação do pavilhão da comunidade para a realização da tradicional festa de encerramento da colheita da uva, ser realizada na data do dia 1º de fevereiro de 2026 na comunidade da linha Santos Anjos Sangão, interior desse município. Cumpre destacar a notoriedade e a relevância turística que o município de Ametista do Sul tem atingido a níveis estadual, nacional, inclusive internacional, sendo que a realização de eventos que objetivam trazer público para o nosso município tem se tornado uma necessidade e uma importância para atrair cada vez mais turistas e fomentar a economia municipal, considerando relevante destaque que o município vem obtendo nesse setor. Considerando que o Poder Legislativo Municipal encontra-se em período de recesso, bem como a proximidade da data prevista para a realização do evento, solicitamos respeitosamente a apreciação do presente projeto de lei em sessão extraordinária, a fim de viabilizar sua tempestiva execução. Contando com a compreensão de Vossas Excelências, aproveitamos a oportunidade para enviar protestos de estima em consideração. O projeto está em discussão.
O projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Favorável permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Solicito a assessoria, faça a leitura do projeto de número 2 de 2026. Projeto de Lei 02 de 2026 institui e regulamenta o PDD municipal que consiste em repasse de recursos financeiros para unidades escolares de ensino fundamental e infantil na rede pública municipal de ensino e da outras providências. Fica instituído o regulamento PDD municipal que consiste em repasse de recursos financeiros para unidades escolares de ensino fundamental e infantil na rede pública municipal a ser feito aos CPMs, Círculos de Pais e Mestres, com a finalidade de custear pequenas despesas de pronto pagamento de custeio e capital, com base no artigo 15 da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 96, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O repasse de recursos financeiros aos CPMs dos estabelecimentos de ensino beneficiários tem como objetivo a melhora de eficiência e da eficácia da manutenção de instalações escolares, bem como qualificar o processo de ensino-aprendizagem e devem ser aplicados em consonância com o artigo 70 da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 96. Os repasses financeiros serão realizados anualmente até o final do mês de março de cada ano, por unidade escolar, observando os seguintes valores. Escola John Kennedy, R$13.000. Semeando Saber, R$9.000. Riscos e Rabiscos, R$9.000. Primeiros Passos, R$6.000. CAI, R$4.000. Escola Abraham Lincoln, R$3.000. Escola Posidônio Assis Ochoa, R$2.000. Os valores estabelecidos poderão ser atualizados anualmente a contar do ano de 2027, de acordo com a variação do IPCA. Os repasses financeiros serão precedidos de empenho prévio em dotação orçamentária própria mediante depósito em conta bancária específica aberta em nome do Círculo de Pais e Mestres de cada estabelecimento de ensino, que admitirá através de seu responsável com a prerrogativas e responsabilidades do ordenador de despesa sob supervisão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado por decreto inserir meta no PPA, LDO e LOA para viabilizar repasses estabelecidos nesta lei. Os orçamentos anuais considerarão anualmente dotação orçamentária específica para assegurar o cumprimento da presente lei. Os recursos do PDDE municipal destinam-se à cobertura de pequenas despesas de custeio correntes e de capital de pronto pagamento, visando manutenção de pequenos investimentos que concorram para garantir o funcionamento da melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo ser empregados na aquisição de material permanente, na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar, na aquisição de material de consumo, na implementação de projeto pedagógico e no desenvolvimento de atividades educacionais. É vedada a aplicação de recursos municipal em implantação de ações de investimentos não constituem despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino relatados no artigo 71 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96. Gastos com pessoal, pagamento de qualquer título, agente público, da ativa por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, empresas privadas que tenham seu quadro sócio-servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, despesas de caráter assistencialista, cobertura de despesas com tarifas bancárias, dispêndios de tributos federais, distritais, estaduais e municipais, quando não incidentes sobre os bens adquiridos ou produzidos ou sobre os serviços contratados para concessuação dos objetos
do PDDE municipal. Poderão ser destinados até 20% dos recursos para aquisição de material permanente, a serem distribuídos em valores do plano de aplicação de acordo com itens do plano de contas. A execução das despesas dos recursos recebidos nos termos desta lei deve observar os princípios de isonomia, economicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a fim de garantir às escolas produtos e serviços de boa qualidade, sem qualquer espécie de favorecimento e mediante escolha da proposta mais vantajosas para o erário, ficando condicionada à realização de pesquisas de mercado através de coleta de preços entre o mínimo 3 fornecedores ou prestadores de serviços mesmo ramo de atividades, comprovadas por orçamentos. Quando a pesquisa de preço for realizada por fornecedores, no termo do caput deste artigo, deverá ser observada a obtenção de propostas formais contendo, no mínimo, descrição do objeto, valor unitário total, cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ, do proponente, endereço, telefone e contato, data de emissão. As aquisições de materiais e bens ou contratações de serviços serão realizadas com base do menor preço por item ou lote adquirida, a escolha com base no menor preço global da proposta, nos casos de qual opção justificadamente resultar na melhor aproveitamento dos recursos públicos. Excepcionalmente será adquirida a determinação dos preços estimados com base dos menos de 3 orçamentos, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável. É vedada a realização de pagamentos antes da efetiva entrega dos materiais, bens ou prestação de serviço. O pagamento somente poderá acontecer mediante a apresentação de nota fiscal atestada de recebimento dos materiais e serviços. Compete ao gestor responsável elaborar plano de aplicação dos recursos financeiros dos estabelecimentos em colaboração com o Conselho Escolar, apresentando à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, juntamente com a prestação de contas do repasse anterior. Gerir a execução do plano de aplicação estabelecido observando o dispositivo desta lei. Elaborar, submeter a prestação de contas da aplicação dos recursos financeiros recebidos ao Conselho Escolar para apreciação e parecer, encaminhando-a posteriormente à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O presidente e tesoureiro do CPM da unidade escolar beneficiada pelo repasse financeiro são responsáveis pela correspondente prestação de contas, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, submetendo-se aos procedimentos de controle e fiscalização vigentes para a administração pública. A liberação dos recursos para o ano subsequente fica condicionada à aprovação da prestação de contas do ano anterior pela equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Não é permitida a realização de despesas anteriormente ao crédito de recursos nem posterior ao término do programa, mediante prévio pedido justificada da direção escolar e do presidente do CPM, que for aprovado pela Secretaria de Educação e Cultura, poderá haver troca de categoria econômica, despesas de custeio para capital ou vice-versa. Para fins de prestação de contas, somente serão aceitas faturas, notas fiscais e cupons fiscais que deverão ser emitidos em nome dos círculos de pais e mestres, devidamente identificados com o nome do programa rubricados pelo responsável. Todo material permanente que for adquirido com verbas de repasse deverá ser incorporado ao patrimônio da escola municipal, devendo ser encaminhado junto à prestação de contas, cópia e nota fiscal ao setor de controle de patrimônio. Os gestores devem comparecer à agência do banco apresentando os documentos de acordo com as normas bancárias vigentes para a viabilização de sua movimentação. A movimentação dos recursos somente é permitida para pagamento de despesas de fornecedores e prestadores de serviços relacionados com a finalidade do PDDE municipal, podendo ser realizados por meio eletrônico, de modo a possibilitar a identificação dos favorecidos, tais como as transferências entre contas do mesmo banco, transferências entre contas do bancos extintos mediante pagamentos instantâneos, pagamento de guia de recolhimento, enquanto não utilizados na sua finalidade, os recursos do PDD municipal deverão ser aplicados no Fundo de Renda Fixa curto prazo ou semelhante,
Para efetivar os pagamentos aos credores na conta do PDD municipal, o recurso deverá ser aplicado no Fundo de Investimentos Curto Prazo, na qual fora cadastrado automaticamente no momento da transferência. O produto das aplicações financeiras deverá ser obrigatoriamente computado e creditado na conta específica a ser aplicado exclusivamente nas finalidades do PDD municipal, ficando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. A prestação de contas demonstrando a aplicação dos recursos administrados, acompanhada de parecer conclusivo do ciclo de pais e mestres e do Conselho Escolar, será encaminhada anualmente até o 15º dia útil do mês de janeiro à Secretaria Municipal de Educação para a homologação e procedimentos complementares decorrentes do seu exame. A íntegra da prestação de contas de que trata o caput é uma das condições para a liberação dos novos recursos. As despesas realizadas com recursos transferidos nos termos da sob égide desta lei serão comprovadas mediante documentos fiscais originais, devendo os recibos, faturas, notas fiscais e qualquer outro documento comprobatórios de despesas serem emitidas em nome do CPM. É obrigatória a apresentação dos documentos abaixo relacionados por ocasião da prestação de contas, ofício de encaminhamento, ofício de tombamento, caso haja, termo de doação, caso haja, cópia das notas fiscais dos capitais, caso haja, parecer sobre regularidade das contas dos documentos comprobatórios pelo Conselho Escolar e pelo Círculo de Pais e Mestres, extrato bancário completo, evidenciando o crédito de recursos de sua integral movimentação até o término do mesmo, demonstrativo da execução da receita e despesa, realização dos pagamentos efetivos, primeira via das notas fiscais contendo rúbrica do diretor, rúbrica do presidente do CPM e presidente do Conselho Escolar. Atestado de mercadoria recebidas na escola por servidor responsável assinado e matrícula. Nome do programa, número do cheque ou transação bancária que efetuou o pagamento. Comprovante de incluimento do saldo, se houver, ou comprovante do saldo bancário zerado quando o último repasse. 3 orçamentos mínimos para cada despesas. Cartão CNPJ com KENAI correspondente à despesa efetuada. Quadro societário. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura manterá a prestação de contas às disposições do exame pelas auditorias. Destaca-se que a exigência de cumprimento das obrigações fiscais junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Ministério da Economia e Sociais, relacionadas ao atendimento dos objetos pelo qual a entidade foi constituída, disponibilizando serviços à comunidade escolar, destacando-se a necessidade de proceder quando da contratação de serviços para concessão das finalidades do repasse sobre as quais incidirem imposto de renda, ao imediato recolhimento das parcelas correspondentes ao tributo, apresentação de declaração do imposto de renda retido na fonte, ainda que isento, apresentar a escrituração contábil fiscal e de débitos de créditos tributários federais, ainda que de isenção ou negativa, apresentar relação anual, informações sociais, ainda que negativa, cumprir com o envio de obrigações assessorias aos órgãos federais, estaduais e municipais. Os recolhimentos apresentados de declarações deverão cumprir as formas e prazos estabelecidos pela RFB do Ministério da Economia. A legislação correlatadas dispõe no site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. Os recursos que forem utilizados em desacordo com as disposições desta lei, em razão das despesas irregulares, deverão ser devolvidos ao município e o repasse de novos recursos ficará suspenso até que as irregularidades sejam sanadas. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente lei, no que couber através de decreto. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa.
A iniciativa encontra respaldo ao artigo 15 da Lei Federal 9.394 e 96, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, que assegura às unidades escolares a autonomia administrativa e de gestão financeira e visa proporcionar maior agilidade na realização de pequenas despesas necessárias ao funcionamento diário das escolas. A descentralização dos recursos permitirá que as unidades escolares atendam de forma mais rápida e eficiente demandas relacionadas à manutenção predial, aquisição de materiais, pequenos investimentos e desenvolvimento de atividades educacionais, contribuindo diretamente para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem. O projeto estabelece critérios objetivos para a distribuição dos recursos por unidade escolar, com os valores definidos para cada estabelecimento de ensino beneficiário, de modo a assegurar a previsibilidade, equidade e adequação às necessidades locais, bem como define regras quanto à aplicação dos valores, execução das despesas, movimentação bancária, prestação de contas, fiscalização, assegurando a correta utilização dos recursos públicos e o atendimento dos princípios da legalidade, transparência, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, a proposta fortalece a participação da comunidade escolar por meio dos CPMs, Conselhos Escolares, promovendo gestão democrática e acompanhamento da aplicação dos recursos. Diante do exposto, entendemos que o presente projeto de lei é de relevante interesse público, em razão pela qual submetemos matéria à apreciação desta Casa Legislativa, solicitando aprovação. O projeto está em discussão. O projeto de lei de número 02/2026 está em votação. Os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Solicito a assessoria que faça a leitura do projeto de lei de número 03/2026. Projeto de lei número 03/2026 declara interesse público a manutenção do prédio que abriga a Polícia Civil e a Brigada Militar do município de Ametias do Sul, pelo que autoriza o Poder Executivo Municipal suportar despesas com serviço de mão de obra e para pintura e da outras providências. Fica declarado interesse público o apoio à manutenção e melhoria do prédio de abriga Polícia Civil e Brigada Militar localizado no município de Ametias do Sul, em razão pela sua relevância para a segurança pública, o atendimento da população local e os visitantes, bem como os ordenamento de embelezamento urbano. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suportar despesas com a mão de obra necessária à execução dos serviços de pintura do prédio referido ao artigo 1º até o limite de R$ 5.000. As despesas decorrentes de execução do presente lei correrão por condotação orçamentária própria no orçamento vigente, podendo ser suplementadas se necessário. A autorização visa... Nesta lei tem caráter excepcional, específico ou pontual. Registra-se que o serviço de mão de obra para a pintura autorizado por esta lei, não implicando assunção permanente de encargos pelo município sobre bens pertencentes a outros entes federativos. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A iniciativa decorre de solicitação formal encaminhada à administração municipal pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul por meio de ofício subscrito pela delegado de polícia titular da Delegacia de Polícia de Ametias do Sul, vinculada à 14ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, na qual é relatada a situação atual do prédio que abriga a Polícia Civil e a Brigada Militar, a qual apresenta desgaste visível em suas paredes e aspecto de precariedade em razão da limitação de recursos financeiros disponíveis para a manutenção predial no âmbito do estadual. Cópia do referido ofício acompanha o presente projeto de lei para conhecimento e adequada instrução dessa Casa Legislativa. O imóvel em questão abriga os órgãos essenciais de segurança pública, responsável pelo atendimento diário da população local, desempenhando um papel relevante também no suporte às demandas decorrendo do fluxo de visitantes que se deslocam ao município em razão de sua reconhecida vocação turística. A melhoria das condições físicas do prédio reflete diretamente na qualidade de atendimento prestado à comunidade, na dignidade das condições de trabalho dos serviços públicos
que ali atuam e na adequada apresentação dos espaços públicos à população e aos visitantes do nosso município. Ressalta-se que a autorização proposta possui caráter excepcional, específico e pontual, restringindo-se ao custo de mão de obra necessária à execução do serviço de pintura, não abrangendo a aquisição de materiais e não implicando a assunção permanente de encargos pelo município, sobre bem pertencente a outro ente federativo. Trata-se, portanto, de medida de cooperação institucional, devidamente justificada pelo interesse público local, observando os princípios de razoabilidade, da economicidade e da legalidade. Diante do exposto, considerando a relevância da matéria e do interesse público envolvido, o Poder Executivo submete a presente projeto de lei desta Igreja Câmara Municipal, confiando na compreensão e no apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. O projeto está em discussão. Projeto de lei de número 03 de 2026 está em votação. Os contrários se manifestam favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Solicito assessoria faça a leitura do projeto de lei de 05 de 2026. Projeto de lei 05 de 2026 dispõe sobre a alteração do padrão de vencimento dos cargos efetivos de servente, merendeira e carga horária semanal do cargo efetivo de monitor do plano de carreira do quadro geral, de que trata a Lei Municipal 52 de 30 de agosto de 1993 e da outras providências. Fica alterado de 3 para 4 padrão e vencimento dos cargos efetivos de servente e merendeira no quadro geral de cargos do provimento efetivo de trata o artigo 3 da Lei Municipal 52 de 1993, que dispõe sobre os quadros e cargos e funções públicas do município e estabelece o plano de carreira dos servidores e das outras providências. Fica alterado para 4 padrão do vencimento dos cargos de que trata o artigo, caput deste artigo, no anexo 1 da Lei Municipal 52/93. Fica alterada para 30 horas semanais do cargo efetivo do monitor do quadro de cargos e dispõe no artigo 3 da Lei Municipal 52/93, sem alteração do padrão de vencimento. Com as alterações deste artigo, alteram-se os seguintes dados específicos no respectivo anexo do cargo monitor. Monitor, condições de trabalho, cargo monitor, condições de trabalho, carga horária 30 horas semanais. Os servidores ocupantes do cargo efetivo de monitor cumprirão jornada de trabalho de 6 horas diárias em turno único, ininterrupto, assegurando intervalo mínimo de 15 minutos para alimentação, computado dentro da jornada. A organização da jornada de trabalho e das escalas de atuação dos monitores caberá à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme a necessidade dos serviços e por conveniência administrativa para melhor atendimento das demandas. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da orçamentária própria, pertinentes à lei orçamentária vigente. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. No que se refere à alteração do padrão de vencimento dos cargos efetivos de servente e merendeira, a medida se justifica pela relevância das atribuições desempenhadas por esses profissionais no cotidiano da administração municipal. Tais servidores exercem funções indispensáveis ao adequado funcionamento de diversas secretarias municipais, atuando diretamente na manutenção de limpeza, organização, higiene e conservação dos prédios públicos, contribuindo para a qualidade e a segurança e eficiência dos serviços oferecidos à população. No âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destaca-se ainda que a importância desses profissionais no ambiente escolar, onde a atuação das serventes e, de modo especial, das merendeiras, está diretamente relacionada à organização dos espaços, à preparação da alimentação escolar e à criação de um ambiente saudável e adequado ao processo de ensino-aprendizagem. A alimentação fornecida aos estudantes contribui, elemento fundamental para o desenvolvimento, a saúde e o bem-estar das crianças e adolescentes da rede municipal de ensino. A valorização destes cargos
representa não apenas o reconhecimento da importância social do trabalho exercido, mas também uma política de incentivo, permanência à motivação e à qualificação dos servidores, refletindo positivamente na qualidade do atendimento prestado a todas as áreas da administração pública municipal. A adequação do padrão de vencimento mostra-se, portanto, uma medida justa, equilibrada e compatível com a responsabilidade inerente às funções desempenhadas. Com a alteração ora proposta, o padrão de vencimento dos casos efetivos de servente e de merendeira passarão do 3 para o 4, considerando inclusive a classe em que atualmente se encontram no plano de carreira e vantagens legalmente oferidas e asseguradas. Segue em anexo estudo do impacto orçamentário para a referida classificação. Quanto à alteração da carga horária do cargo efetivo de monitor, a proposta encontra-se respaldo na conveniência administrativa e na necessidade de melhor adequação da jornada de trabalho às demandas específicas das instituições de ensino e da rede municipal de ensino. A fixação da carga horária de 30 horas com a jornada de 6 horas ininterruptas possibilitará maior flexibilidade na organização das escolas, sem prejuízo à continuidade e eficiência na qualidade dos serviços prestados. Tal modelo de jornada atende de forma mais eficaz às necessidades reais dos pais ou responsáveis e das escolas, especialmente em períodos de maior demanda, como em horário de meio-dia, quando há permanência de crianças nas instituições, ou no período de manhã, entre as 7 e as 7h30, que possibilita aos pais ou responsáveis deixarem seus filhos no ambiente escolar em período anterior ao início do expediente regular, bem como no período posterior às 17 horas, quando muitos alunos permanecem sob supervisão até a chegada dos seus pais ou responsáveis. Nesse momento, a atuação dos monitores é essencial para garantir a segurança, o cuidado e o adequado acompanhamento dos estudantes. Além disso, a atribuição da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da competência para organizar as jornadas e as escalas de trabalho assegura à administração pública a necessidade de discricionariedade para alocar os servidores conforme as particularidades de cada unidade escolar, evitando engessamento, permitindo respostas mais eficientes e adequadas às demandas do serviço educacional. Registra-se ainda que a adequação da carga horária e da jornada diária do cargo de monitor favorece o planejamento mais eficiente das escolas de trabalho, contribuindo para a melhor racionalização da força de trabalho para a redução da necessidade de horas extras, sempre que possível, sem prejuízo à continuidade de qualidade dos serviços públicos. Dessa forma, a alteração propostas harmonizam a valorização dos servidores públicos municipais com a melhoria da gestão administrativa e do atendimento prestado à população, especialmente aos estudantes da rede municipal de ensino, relacionadas a medidas oportunas, razoáveis e alinhadas ao interesse público. Diante do exposto, submetemos ao presente projeto de lei a apreciação desta Eglésia Câmara Municipal, confiando a compreensão e no apoio dos nobres vereadores para a sua aprovação. Só para a informação dos vereadores, o impacto então anual para esse ano de 2026, com essa alteração, será de R$ 93.047,20. O projeto está em discussão. Com a palavra, Marco Antônio Forquesato. Cumprimentar o presidente, e dar os parabéns, presidente. Espero que nessa tua gestão, nossa gestão, vamos fazer um trabalho bonito, né? Eu tenho certeza, presidente, que nós vamos aprovar tudo o que for de bom. Nesta casa não vai ter favorecimento de A e B. Que fique bem claro isso.
cumprimentar meus colegas, Niquinho, a diretoria e vocês, vereadores também, e os que nos veem e nos assistem. Aproveitando umas perguntas. Hoje se aprova os concursados. Deixar bem claro também, Neguinho, que os contratados seletivos também vão andar na carona. O que eu quero dizer com isso? Turno ininterrupto de 6 horas, certo? As merendeiras e serventes, eu até poderia pôr um ponto de interrogação aqui, na questão de padrão. Porque ano passado nós aprovamos do 2 para o 3. E agora, do 3 para o 4, o mesmo. Mas eu tenho certeza, presidente, que vai ser resolvido um baita problemão que se arrasta de todas as gestões, que é às 8 horas. Então, com essa mudança, mais um degrau de padrão, eu tenho certeza que vai ser resolvido um problemaço. A outra questão que também hoje me cobraram, porque é a minha classe, né, presidente? E nós, como que ficamos? Os outros padrões, do 4 para o 5, do 5 para o 6 e do 6 para o 7. Até ali é a minha briga com a minha classe. Deixar bem claro que também esses padrões vão ser aumentados. Tá, presidente? Era essa a minha colocação. E até eu gostaria que a nossa assessora desse uma pincelada nesse questionamento meu. Muito obrigado. Com a palavra. Boa noite a todos. Luana. Obrigada, presidente. Estendo meus cumprimentos à pessoa do presidente, a todos os nobres edis, e também às meninas, né, e o rapaz, que estão aqui hoje acompanhando também a votação dos projetos de lei. Esse projeto de lei que veio do Executivo, então, ele tem 2 objetivos. O primeiro é a alteração do padrão dos 2 cargos referidos, e o que trata das monitoras, né, que levantou algum questionamento pelo vereador Marcos, né, e em discussão também com os outros colegas vereadores, a gente esclarece o seguinte: essa lei que vai ser aprovada hoje, ela altera a nossa legislação já existente, que estipula o quadro de cargos e funções públicas. Essas funções, então, elas são as efetivas, né, que a gente chama, então é o que já está definido hoje no nosso quadro de servidorismo. Entretanto, a gente sabe que o número de cargos existentes hoje não supre a necessidade das escolas. Por isso que o Poder Executivo ele envia também projetos de lei e realiza processo seletivo simplificado para a contratação de mais monitoras para suprir a carga das escolas, né? Então, hoje, a alteração é nessa lei já existente, que se aplica imediatamente para as funções e as monitoras já contratadas através de concurso público. Entretanto, a gente estima, né, e em conversa também com os vereadores, que as próximas leis que buscam autorização para contratação através de processo seletivo também irão seguir a mesma linha de raciocínio. Até porque as leis que vieram anteriormente, elas já citam que as atribuições e as condições para o ingresso, né, seguem o que hoje já é disciplinado pelo município. Então, muito provavelmente, quando vir para essa casa, os próximos projetos que exijam a contratação através de processo seletivo, que são as contratações emergenciais, que a gente chama, eles irão, né, atribuir também a carga horária de 6 horas. Tá? Acredito que seja isso. Se tiverem mais algum questionamento, podem me solicitar. Muito obrigada. Com a palavra, Paulo Roberto Ganzelli. Boa noite, senhor presidente. Parabenizar a nova diretoria. Que Deus abençoe, ilumine e dê clareza para que nós possamos fazer uma boa gestão juntos, né? Que nós, além de tudo, nós somos colegas.
cumprimentar as pessoas que estão presentes aqui. Projeto muito importante, não só para os concursados, como os contratados, tá? Isso é um projeto que eu tenho que parabenizar a administração, que nós viemos se arrastando. Eu sou empresário, tenho várias mulheres que trabalham comigo, inclusive as mães, tá? Tinha uma dificuldade muito grande, muito grande. A gente debateu várias e várias vezes junto com a administração anterior, tá? Não tivemos êxito. Levamos para a nossa administração, foi muito bem aceita e foi planejado. Então, nós hoje regulamentamos, que nem a nossa assessora acabou de falar, e isso é importante. Nós levantamos um padrão, né? Valorizamos os trabalhadores, isso é importante, e com certeza farão um trabalho cada vez mais com amor, que eu acho que todo mundo merece ganhar mais, né? E as pessoas, as mães, principalmente as mães, que eu tenho mais acesso às mães lá que trabalham comigo, sentiam uma dificuldade muito grande, viu, presidente? Chegar lá, tinha que chegar às 7h15, 7h20, que não recebia antes das 7h30. Então aqui está bem especificado, a partir das 7 horas. Então está bem, e que leva acima a 17h30, né? Então facilita bastante a vida de cada um. Inclusive o atendimento às crianças. Eu várias e várias vezes já participei, principalmente lá embaixo, na escola lá embaixo, o atendimento das professoras, a gente conversa com as crianças, muitas vezes eu chego lá, levo a mãe pegar a criança, e as crianças falam, as crianças não mentem, tá? As crianças não mentem. Então as pessoas que lá trabalham estão de parabéns, o atendimento maravilhoso. Então é muito importante essa valorização a todos os colaboradores. Além de tudo, é regulamentação. Então, hoje está sendo regulamentado essa lei. Muito obrigado. Com a palavra, Maurícia Schmidt. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Desejar um excelente ano, né, de muito trabalho, que tenho certeza que vamos aprovar os bons projetos para o desenvolvimento do nosso município, né, e que assim o faremos da melhor forma. Parabenizar as pessoas que atenderam o nosso pedido, aí, principalmente as nossas monitoras, né, que atenderam o nosso chamado e vieram aí se fazer presente. Quão importante é para nós ter a presença de vocês, e não só vocês, mas toda a nossa comunidade. Por quê? Porque quando se tem projetos que é do nosso interesse, a gente tem que vir participar, tem que fazer a nossa parte. Eu parabenizo vocês, então, né, que vieram aqui participar desse momento. Já tive a oportunidade também de trabalhar como monitora, comecei como CIE, na época eu ganhava R$400, depois tive a oportunidade de trabalhar como monitora e assim eu fui crescendo. E hoje estou aqui, muito feliz. Então, as situações que vocês passam no dia a dia, eu também passei por isso. Então, eu entendo na pele a dificuldade de cuidar de crianças que não são nossas, porque a gente sabe que cuidando em casa é uma situação, mas quando são os filhos de outras mães, a responsabilidade é maior, porque a comunidade olha para nós, então o nosso dever de cumprir com o nosso trabalho, ele é grandioso, porque a responsabilidade é enorme. Eu só fiquei com uma dúvida, doutora Luana, talvez tu consiga me auxiliar, a questão das merendeiras e serventes. Vai ser alterado o padrão delas, porém a carga horária delas vai seguir referente ao concurso delas, correto? Então, elas mantêm trabalhando 8 horas. Perfeito. Era só essa dúvida. Muito obrigada. Projeto de lei 05 está em votação. Os contrários se manifestem, favorável permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Matérias do Legislativo. Solicito a leitura do projeto de resolução legislativa de número 01 de 2026.
Projeto de Resolução Legislativa 01/2026 altera o artigo 19 da Resolução Legislativa número 1 de 2025, que dispõe sobre a concessão de pagamentos de prestação de contas de diárias e indenização de transporte de vereadores e servidores da Câmara de Vereadores da Metido Sul e do Rio Grande do Sul. Fica alterado o artigo 19 da Resolução Legislativa número 1 de 2025, que passa a figurar com a seguinte redação: os valores estipulados nessa resolução legislativa referentes às diárias serão atualizados anualmente após a divulgação oficial do índice com base na variação acumulada do IPCA, Índice Nacional de Preços do Consumidor, calculado pelo IBGE, relativa ao ano anterior, janeiro a dezembro. Essa resolução legislativa entra em vigor na data de sua publicação. Revoga disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto de resolução da iniciativa da mesa diretora tem por finalidade alterar o artigo 19 da Resolução Legislativa 01/2025, que dispõe sobre a concessão de pagamentos de prestação de contas de diária e indenização de transporte de vereadores e servidores da Câmara de Vereadores da Metido do Sul. A alteração proposta visa adequar o índice de atualização monetária e aplicação das diárias e indenizações de transporte, substituindo o IGPM pelo IPCA, Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE, por se tratar do índice oficial da inflação, amplamente adotado da administração pública e recomendado pelos órgãos de controle externo. O texto também estabelece que a atualização anual será realizada com base na variação do IPCA relativa ao ano civil imediatamente anterior, janeiro a dezembro, após a divulgação oficial do índice produzido efeitos financeiros exclusivamente a partir do exercício seguinte, na qual assegura a previsibilidade orçamentária, respeitando o princípio da anualidade e maior segurança jurídica. Ressalta-se que as diárias e indenizações de transporte possuem natureza indenizatória, não se confundindo com remuneração ou subsídio, razão pela qual a atualização prevista limita-se à recomposição do valor da moeda sem aplicação de aumento real. Dessa forma, a proposta busca alinhar a normativa interna da Câmara de Vereadores nas boas práticas da administração pública, bem como os princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade, economicidade e transparência, prevenindo eventuais questionamentos pelos órgãos de fiscalização. Diante do exposto, a mesa diretora submete ao presente projeto de resolução legislativa à apreciação do plenário, contando com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. O projeto está em discussão. Projeto de Resolução Legislativa 01/2026 está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Sem mais matérias, declaro encerrado a sessão, presente sessão extraordinária de dia 15 de janeiro de 2026.